Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra. Queria muito agradecer a Merz Petcare pelo convite para estar aqui com vocês discutindo a doença periodontal em raças pequenas nos cães. Quando a gente fala em odontologia, muito se fala em doença periodontal. A gente ouve falar isso o tempo inteiro, isso ronda as clínicas o tempo inteiro, isso ronda os clínicos o tempo inteiro. E talvez muita gente não compreenda a importância da doença periodontal. Então, para a gente começar, eu quis trazer para vocês aqui algumas coisas interessantes falando sobre a prevalência da doença periodontal. Por que isso é tão importante e por que é mais importante ainda quando nós falamos em raças pequenas? Então, esse é um artigo bastante interessante e que fez um levantamento sobre alterações dentárias em cães. E nós podemos ver aqui, no que diz respeito à doença periodontal, que quando nós falamos em raças pequenas, os valores de prevalência são extremamente mais elevados do que quando nós falamos em raças médias, grandes. Então, isso reforça ainda mais a necessidade de cuidados dentários nos cães e, sobretudo, nesses animais menores. Isso reforça a necessidade de uma boa conversa com os tutores desde o primeiro contato com esse tutor e com esse paciente. Então, é muito importante que nós tenhamos em mente isso, que raças menores e idade maior são dois fatores importantes no aumento da prevalência da enfermidade periodontal. Esse também é um outro artigo, da mesma maneira, que correlaciona a idade e o peso com a doença periodontal. E da mesma maneira, nos chama a atenção para isso, que vários fatores, vários sintomas, sinais clínicos que são relacionados à enfermidade periodontal foram mais comuns em cães de raças pequenas quando comparados a cães de raças grandes. Então, sim, a diferença de tamanho, a conformação do crânio fazem muita diferença no que diz respeito ao aparecimento, ao surgimento da doença periodontal. Então, é fundamental que tenhamos muito mais cuidado quando nos relacionamos com os tutores de animais dessas raças menores, para que chamemos bastante atenção para a necessidade de cuidados dentários. Por que é tão importante, né? Porque 4 fatores nos chamam muita atenção. Primeiro, a anatomia, cães com focinhos menores, cães com menos espaço para os dentes, muitos deles pertencentes a raças braquicefálicas, que são aquelas onde o focinho é curto, o tamanho do focinho é curto quando comparado ao tamanho do crânio. Então, nós temos aí que colocar 42 dentes num focinho curto, e isso faz com que, muitas vezes, esses dentes fiquem com posicionamentos errados, fiquem de maneira errada na boca, e com isso causem muitos problemas, sobretudo o acúmulo de restos alimentares e as maloclusões dentárias, o que impacta positivamente no surgimento e no estabelecimento da doença periodontal. Outro fator importante é a proximidade com os donos, né? São animais que estão sempre muito juntos dos seus tutores, e com isso, volta e meia recebem uma comidinha diferente, uma outra coisinha, e muitas vezes não têm os cuidados dentários necessários. E outra coisa que a gente precisa chamar a atenção é a questão da higienização inadequada. Nós temos o fato daqueles cães que só escovam os dentes uma vez por semana quando vão para o banho. Então, eles vão para o pet shop, vão para o banho tosa, e ali eles, teoricamente, passam por uma escovação dentária. E muitas vezes, quando perguntamos aos tutores se ele escova os dentes dos cães, ele fala: sim, doutor, escovo sim. Toda semana, quando ele vai para o banho, ele escova, ele tem a escova, ele tem a pasta dele. E ele fala isso como se estivesse fazendo da maneira correta, porque, na verdade, ele não foi bem orientado. Ninguém falou para ele que tem que ser diário. Então, cuidado também com isso, porque o dono, muitas vezes, ele faz algumas coisas até tentando ajudar, acaba fazendo de maneira errada, porque nós falhamos na maneira de orientá-lo quanto ao certo. Então, aqui nós vemos a diferença no formato
desses crânios. Vejam bem que neste cão aqui, que é um cão braquicefálico, um cão de focinho curto, eu tenho que colocar os mesmos 42 dentes que eu tenho que colocar num paciente que tenha o focinho comprido. Então, isso leva a uma série de alterações dentárias. Nós vemos dentes numa posição anômala, nós vemos dentes que ficam retidos, nós vemos uma série de alterações que são muito mais frequentes nesses cães com o focinho pequeno, com o focinho curto. Então, de novo, eu reforço, é fundamental a conversa com os tutores destes cães. Isso é uma coisa que nós precisamos usar uma parte do tempo da nossa consulta para poder fazer essa orientação. Tudo começa na primeira consulta. Essa primeira consulta, esse primeiro contato com o tutor, ele é extremamente importante para que a gente o estimule a adotar cuidados orais, cuidados dentários com os seus animais de estimação. Então, a primeira coisa é, naquela primeira consulta, você examina a cavidade oral? Você abre a boca do seu paciente, você conta os dentes, você olha se está tudo seguindo a cronologia correta da troca dentária, você faz algum tipo de orientação para esse proprietário? Você fala para ele quantos dentes são, como que vai ser, que período leva essa troca, da importância do acompanhamento? Você acompanha essa troca e faz intervenções quando necessário, ou seja, você extrai aqueles dentes tecidos que não caíram no momento correto. Você orienta esse proprietário sobre a importância da escovação dentária, sobre como fazer, sobre que pasta usar, que escova usar, qual é a rotina, qual é a frequência. E você fala para ele da necessidade do acompanhamento odontológico, ou seja, nós humanos vamos ao dentista uma vez por ano. E por que os animais não vão? Qual é a orientação que você está dando para o seu cliente em relação à necessidade de acompanhar isso? Ou até mesmo, qual é a oportunidade que você está perdendo quando ele vai, por exemplo, para a vacinação anual e não se verifica a cavidade oral? Então, isso é muito importante, a gente criar essa rotina, a gente, desde filhote, falar para ele dessas 4 coisas, porque isso vai fazer uma grande diferença na adoção dos cuidados odontológicos por esses tutores. Quando nós conversamos com esses tutores, é muito importante que nós façamos anamnese, que nós perguntemos algumas coisas que sejam relacionadas à cavidade oral. Muitas vezes o paciente vai para a consulta, a gente pergunta o que ele come, ele tomou vacina, ele vai para a rua, e a gente pergunta muito pouca coisa relacionada à cavidade oral, né? Como, por exemplo, se ele tem algum hábito de coçar ou sacudir a cabeça, de quanto em quanto tempo isso se passa, qual é a intensidade disso. A gente sabe que tem cães com problemas orais que eles coçam muito a cabeça, chegam a arrastar a cabeça no chão ou na parede, de tanto incômodo que tem. Então precisa começar a perguntar isso, né? Ele tem alguma ferida na face? Essa ferida tem secreção? Essa ferida coça, não coça? Como que é essa secreção? Há quanto tempo surgiu? Muitas vezes, feridas na face são reflexo de problemas dentários sérios, como, por exemplo, abscessos periodontais. Como é que está a atividade dele? Ele gosta de brincar? Que brinquedinho que ele usa? Não é um brinquedo que pode causar um problema dentário, ajudar a fraturar um dente, causar algum problema? Ele continua brincando ou diminuiu essa atividade? Ele está evitando morder ou ele continua pegando com a mesma vontade? Então, isso é uma coisa importante para a gente. Inclusive, ajudar o proprietário a escolher, né, os brinquedos que sejam mais adequados para os animais, sem que a gente tenha o risco de causar fraturas dentárias. E como é que é a comida e água? Ele está comendo o alimento adequado? Eu estou ajudando nisso? Estou prescrevendo um alimento de boa qualidade? Ele está comendo bem? Ele está bebendo água? Depois que ele come, fica sujo lá onde ele comeu? Tem, por exemplo, sangue? Tem alguma secreção? Às vezes o paciente tem problemas orais e quando ele bebe água, a água fica suja de sangue ou de secreção. A comida, o resto de comida que fica ali também tem sangue, tem secreção. A gente precisa perguntar essas coisas e orientar os tutores a perguntarem
em casa se não são eles que ficam com os animais, porque muitas vezes a pessoa que leva o cão à consulta não é o que convive com o cão. Então, muita gente fala, não, então liga para sua casa e pergunta para quem cuida dele se ele está comendo direitinho, se não está ficando sujo, como é que está isso. Então, isso é muito importante também nessa interação com o proprietário. E é muito importante que nós sigamos isso aqui. Quando nós falamos de exame clínico odontológico, exame clínico da cavidade oral, nós temos que ter em mente que esse exame é feito em 3 etapas e que é fundamental que ele seja finalizado com o paciente sob anestesia. Então, nós começamos com aquele exame extraoral, que é aquele que a gente faz enquanto está conversando com o proprietário. O paciente está ali na mesa do consultório, está no chão, está no colo, e a gente está olhando para esse paciente, está olhando a cabeça, está buscando algum movimento diferente, está buscando algum aumento de volume. Alguns são bem tranquilos e permitem a manipulação oral. Então, nesse caso, se ele deixar a gente manipular a cavidade oral, a gente manipula, a gente abre a boca, olha o que for possível. Mas é um exame inicial. E nós vamos finalizar esse exame mais à frente com esse paciente anestesiado, depois que nós tenhamos feito os exames pré-operatórios. Então, a partir desse momento, a gente vai finalizar o diagnóstico e vai fazer o tratamento. Então, vamos falar um pouquinho de como que é cada fase desse exame clínico. Então, começamos com aquele exame extraoral, que, como eu disse, é aquele que a gente faz com o paciente solto, brincando no consultório ou no colo do proprietário. E a gente busca coisas interessantes, como, por exemplo, assimetrias. Um lado da face está maior que o outro, um lado da face tem um aumento de volume localizado em algum local. Isso pode nos indicar uma série de alterações, né, como dentes retidos, como neoplasias, como abscessos. Então, muitas coisas de problemas dentários a gente identifica ainda sem abrir a boca do nosso paciente. Nós buscamos também por feridas na face. Infelizmente, ainda é bastante frequente o número de pacientes que a gente atende assim e que essas feridas, segundo os proprietários, são antigas, já foram tratadas de maneira tópica, já foram tratadas de maneira sistêmica com antibiótico, mas não se fez uma abordagem buscando alterações dentárias. Então, muitas vezes, essas feridas na face, elas têm muita relação com abscessos que acabam por fistular, formando esses trajetos e abrindo na face. Então, vejam, uma simples abordagem, quando a gente abre a boca, a gente consegue ver o estado que está, por exemplo, esse quarto premolar superior. Então, esse paciente ele deve ser radiografado, deve-se buscar o diagnóstico para fazer o tratamento adequado. Então, observem que é um paciente que está entubado, está anestesiado, ou seja, por mais que nós tenhamos visto na abordagem extraoral, o exame finalizado com o paciente sob anestesia. Nós conseguimos, né, ver bastante também, às vezes o paciente abre a boca e a gente vê uma grande quantidade de cálculos, né? A gente já vê sinais claros de doença periodontal, às vezes a gente vê corpos estranhos, a gente vê sujeira, como esse paciente que tem, inclusive, pedaços de grama, né, de vegetais na cavidade oral. Então, muitas vezes isso aí a gente vê com o paciente solto, lá andando, no colo do dono, o cachorro respira muito com a boca aberta, a gente consegue perceber esse tipo de alteração, né? Então, de novo, por mais que nós tenhamos essa apresentação, nós vamos finalizar o nosso diagnóstico, nós vamos finalizar o nosso exame clínico com esse paciente anestesiado. Quando ele deixa abrir a boca, nós podemos fazer um breve exame oral. Não dá para fazer um exame definitivo, porque eu não consigo sondar, eu não consigo testar mobilidade, eu não consigo radiografar, eu não consigo fazer uma série de coisas que são importantes para o diagnóstico definitivo com o paciente acordado. Mas em alguns pacientes que são mansos, que são de fácil acesso, nós já conseguimos ver muitas coisas. Uma coisa muito importante é a maneira como se abre a boca desse paciente. Às vezes as pessoas, os proprietários, eles querem ajudar, eles querem, deixa que eu abro e tal,
E muitas vezes, na hora de abrir, eles levam a mão à frente, acabam fechando sem querer as narinas, tentam abrir a boca de frente. E aí isso fecha o nariz do paciente, se incomoda, eles querem abrir mandíbula e maxila, e isso faz com que o paciente fique mexendo a cabeça, porque nós sabemos que só a mandíbula se move. Então, lembre-se, nós vamos anestesiar esse paciente no final. Se ele não deixar fazer essa abordagem, não tem problema. Mas se ele deixar fazer, vamos fazer de maneira correta para não causar incômodo e para não fazer com que para esse paciente depois abrir a boca seja uma coisa desconfortável, que traga mais lembranças. Então vamos fazer da maneira correta, mãos atrás, dedos atrás do canino e abrimos movendo apenas a mandíbula. Nós precisamos começar olhando a oclusão, né? Oclusão é aquela relação entre os dentes, né, e dos dentes com as outras estruturas da boca, quando a boca está fechada. A oclusão no cão tem 4 características bastante importantes. A primeira, nós conseguimos ver bem nessa foto aqui, olha. Os dentes incisivos superiores estão levemente à frente dos dentes incisivos inferiores. Então, nós vemos que essa mordida se encaixa bem, é o que na sinofilia se chama de mordida em tesoura. Vejam que nós conseguimos ver também, muitas vezes, um grande acúmulo de cálculo. Olha como está a boca desse paciente. É um paciente com uma doença periodontal grave, uma doença periodontal instalada há muito tempo, que muitas vezes o proprietário não notou, outras vezes ele notou, mas não estava causando incômodo até que tivesse aquela halitose louca. E aí, com isso, o tempo vai passando e nós, infelizmente, atendemos os nossos pacientes com quadros já instalados e já bastante desenvolvidos. Isso vai implicar que no tratamento haja um aumento do número de dentes a serem extraídos. E isso, muitas vezes, é um problema para o tutor. E agora, se liga na dica. Se nós olhamos esses pacientes, nós conseguimos fazer um exame extraoral, um exame intraoral inicial, e nós vimos algum sinal de que esse paciente pode ter alguma doença na cavidade oral, pode ter alguma alteração dentária, pode ter doença periodontal, esse é o momento onde nós conversamos com o tutor, nós fazemos os exames pré-operatórios e nós marcamos o tratamento desse paciente. E aí nós vamos finalizar o nosso exame clínico no mesmo momento, na mesma sessão onde nós faremos o tratamento. Esse é o grande diferencial. Não dá para fazer diagnóstico, pessoal, em odontologia com paciente acordado. Então, muitas vezes a gente quer olhar na clínica e falar, ele tem doença periodontal, vamos marcar o tratamento e tal. E aí, a hora que a gente anestesia, a gente descobre coisas muito mais graves associadas à doença periodontal. Então, o que a gente conversa sempre muito com o proprietário é que ele tem sinais de doenças orais, tem sinal de enfermidade tal, e nós precisamos fazer um exame definitivo, um exame mais detalhado, um exame que possa incluir radiografias, e para isso vamos precisar anestesiá-lo. Então, paramos nesse momento, fazemos o exame pré-operatório e, num segundo momento, vamos fazer tudo isso junto. E agora sim, já foi submetido ao pré-operatório, está tudo ok com o paciente, podemos levá-lo para uma sessão onde vamos finalizar o diagnóstico e fazer o tratamento. O primeiro passo nisso é fazer uma boa antisepsia da cavidade oral. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, então às vezes vai fazer uma laparotomia, faz antisepsia da pele, vai fazer outro procedimento, faz antisepsia. E na boca, as pessoas muitas vezes se esquecem disso. Então lembre-se, a boca é extremamente contaminada, tem mais de 300 espécies de bactéria, e eu não quero piorar isso. Então eu faço uma boa limpeza com clorexidine. Outro detalhe importante, o nosso paciente está sempre entubado por causa da grande quantidade de líquidos ali, de saliva, de sangue, de água, né, as próprias soluções usadas ali na cavidade oral durante o tratamento. Então é muito importante que ele esteja sempre entubado. E fazemos, então, essa antisepsia com uma solução de clorexidina 0,12%, lavamos em abundância, depois a gente lava a cavidade oral e, a partir daí, nós vamos fazer. Eu gosto muito desses afastadores de bochecha aí também, porque eles melhoram
visualização, a gente consegue ver bem lá os dentes mais posteriores. Então, são coisas que a gente, às vezes, usa para ajudar na visualização das estruturas e que dão muito certo. Uma vez que nós fizemos a antisepsia, o primeiro passo agora é remover aqueles cálculos grandes. É muito importante que eu faça a remoção desses cálculos para que eu possa ter acesso ao sulco gengival. Porque uma das coisas que eu vou fazer no meu exame é medir a profundidade do sulco gengival. E esse sulco está obstruído pelos cálculos. Então, num primeiro momento, eu vou pegar um fórceps para remoção de cálculos. Vejam que é um fórceps com uma modificação, né? Ele tem um pequeno ângulo ali, né? Pequeno dentezinho ali, e a gente vai fixar essa parte inferior na cúspide do dente, e com aquela outra parte lá, eu vou remover os cálculos. Então, eu consigo fazer esse tipo de movimento e vou remover aqueles cálculos maiores. E a partir daí, eu vou ter acesso ao sulco gengival, e a partir daí eu vou poder medir a profundidade desse sulco e avançar no meu diagnóstico. Tá? Se você, por acaso, não tiver esse fórceps e ainda for adquirir e precisar fazer algum tratamento antes, você pode usar um fórceps comum e aperta o cálculo, que ele quebra. Então, ele vai quebrar e vai sair também. Então, é uma maneira que você pode ir fazendo até que você tenha um instrumento adequado para isso. Nós temos instrumentos para exame clínico, que muitas vezes os veterinários esquecem de usar. Então, nós temos um espelho clínico, nós temos a pinça, nós temos uma sonda periodontal, temos uma sonda clínica. Esses instrumentos, eles são muito úteis durante o exame clínico. Então, quando a gente usa o espelho, a gente evita ficar virando e desvirando o paciente, evita ter que colocar a cabeça quase dentro da boca para ver a face lingual ou palatina dos dentes, né? A pinça ajuda a gente a afastar tecidos, as sondas são úteis na avaliação das bolsas. Então, é muito importante que tenhamos os instrumentos adequados para poder fazer um bom exame periodontal. Não basta dizer que esse paciente tem doença periodontal. Eu tenho que entender que grau de doença periodontal para que eu possa, assim, planejar e executar o tratamento adequado para cada dente desse paciente. Então, vejam, uma pinça que tem uma boa apreensão, ela é muito útil para nos ajudar a afastar os lábios, a afastar algum tecido, né? Posso fazer isso, como eu falei anteriormente, com aqueles afastadores de bochecha também, mas às vezes eu preciso ter um ponto específico em algum local para fazer esse afastamento. Então, essa pinça, ela tem uma boa apreensão e ela não fere os tecidos, né? Existem vários modelos de pinça, existem aqueles que a gente usa para afastar outros tecidos, né, que são com uma borrachinha na ponta. Importante é que não tenha dente e que você consiga segurar adequadamente os tecidos sem feri-los e afastar. Como eu falei anteriormente, né, o afastador de bochecha, né, esse aí é um metálico, aqueles outros eram plásticos, não faz diferença nenhuma, todos eles podem ser desinfetados, esterilizados, não vai ter problema nenhum depois. Vejam que eles têm diferença entre os tamanhos, né, então às vezes um cão menor eu preciso de um menor, cão maior, eu preciso de um maior, então a gente pode ter vários para a gente utilizar no cão no tamanho adequado. O espelho odontológico, como eu falei, ele facilita o exame clínico, né, aqui para examinar a face palatina dos dentes superiores, né, então, entre aspas, para eu ver por dentro da boca, né, eu consigo colocar o espelho lá, fazer uma boa visualização, às vezes ele embaça um pouquinho, a gente passa a luva nele, ele fica pronto para usar novamente, e assim a gente consegue examinar, fazer um bom exame dessa vista dos dentes, para que a gente possa também planejar e executar o tratamento adequado. É fundamental, antes de mais nada, que tenhamos diagnóstico. Só com um bom diagnóstico, um diagnóstico adequado, acurado, é que nós vamos conseguir planejar e executar um bom tratamento. E, por fim, a sonda periodontal. A sonda periodontal é um instrumento número 1 do periodontista. Essa sonda nós usamos para medir a profundidade do sulco gengival, que deve estar em torno de 1 milímetro, e os seus aprofundamentos, transformando-o em bolsas periodontais.
Então eu tenho que saber se o sulco está ok, se o sulco teve problema e se transformou, se converteu numa bolsa periodontal, e havendo a presença dessa bolsa, qual é a profundidade dela. Porque a profundidade da bolsa periodontal, ela tem relação direta com o tratamento que eu vou realizar. Se eu tenho profundidades acima de 3, 4 milímetros, com certeza eu vou ter que fazer raspagem aberta nesses dentes. Então é fundamental que nós tenhamos isso. Nós temos que fazer essa sondagem em todos os dentes, em todas as faces, e é muito importante anotar, porque são 42 dentes com várias faces. Eu não vou lembrar de cabeça no final do meu exame clínico qual dente tinha bolsa, em que face e em que profundidade. Então é fundamental que eu vá com o odontograma do lado fazendo as anotações dos dentes que vão necessitar de intervenção depois. Existem vários modelos de sonda e você pode usar qualquer um deles. O importante é que você conheça essas marcações na sua sonda, porque essas marcações têm relação com a profundidade da bolsa. Então eu tenho sondas que a cada 3 milímetros mudam de cor, eu tenho sondas que têm traços a cada milímetro, tenho sondas que têm traços a cada milímetro até 3, depois isso aumenta. Então, a única coisa fundamental é que você conheça as medidas da sua sonda para que você saiba o que elas indicam durante o procedimento de sondagem periodontal. Essas sondas são facilmente compradas, adquiridas, nas lojas de produtos dentários. São instrumentos baratos e que são indispensáveis a um bom tratamento periodontal. Então, vejam, paciente anestesiado, nós vamos sondar, vejam que está usando o afastador para ganhar um pouquinho de espaço ali, né? Eu gosto muito sempre de travar o tubo do outro lado, então vocês vejam que eu ponho o tubo para o outro lado da boca, a liguinha dele aí fica ali, não me atrapalha em nada. Então a sonda é antes ali de ser inserida do lado de fora, onde vocês conseguem ver toda a extensão dela. Então essa sonda ela tem 12 milímetros de extensão, né? E durante o exame, vejam o quanto essa sonda entrou ali. Então, esse dente aqui, nesta face aqui, tem uma bolsa periodontal bastante grande. Então, tudo isso eu vou anotar, tudo isso vai entrar no meu planejamento para fazer o tratamento adequado. Essa sondagem eu vou fazer em todos os dentes, como eu falei anteriormente, e tudo isso vai ser levado em conta no tratamento. Um local bastante frequente da gente encontrar bolsa, principalmente nesses pacientes pequenos, é na face palatina do canino superior. Então, muitas vezes, a gente assim, e parece que ele não tem nada. E na hora que nós fazemos a sondagem, veja, a sonda entrou muito mais que os 12 milímetros demarcados. Então, é muito, muito, muito importante que nós também avaliemos a face palatina nos dentes superiores, face lingual nos inferiores, buscando isso. Esse paciente, vejam, esse canino está solto. Esse paciente, ele tem comunicação buco-nasal, ou seja, entra água, entra comida, entra bactéria aí e vai sair lá no nariz. Paciente que vai ter espia, um paciente que às vezes vai ter hemorragias nasais, né? E a gente muitas vezes não faz o diagnóstico de que é um problema dentário. Então isso é fundamental, inclusive como documentação para justificar para o proprietário o porquê de muitas vezes extrair o canino ou de fazer algum outro tipo de tratamento aí. Então vejam, é um dente que está praticamente solto. E que como tinha muito cálculo, estava numa situação ruim, o proprietário sequer desconfia disso. E depois, muitas vezes, é difícil explicar por que você extraiu esse canino ou por que você fez algum tipo de esplintagem ou de fixação desse canino para tentar mantê-lo, se você não tiver um bom diagnóstico, uma boa documentação disso. Então, fundamental que nós façamos isso, fundamental que nós documentemos, acompanhemos e conversemos sempre muito com os tutores. Bom, então é muito frequente, né, que nós recebamos pacientes assim e que muitas vezes para o proprietário estava tudo bem. Simplesmente era uma halitose, era o bafo, era o mau hálito. E quando nós fazemos o exame clínico, nós vemos que tem muito mais que isso. E o proprietário, muitas vezes, até porque o dente às vezes está recoberto por cálculo, não consegue ter noção disso.
A gente deve realmente fazer o exame correto e documentar sempre tudo para justificar todas as nossas atitudes. Então vejam que é um paciente que a gente percebe, né, que aquele incisivo superior ali, o intermédio, o segundo, ele está já com uma parte da raiz descoberta, né, e que quando nós vamos fazer a sondagem, vejam a sonda do lado de fora, só para fazer uma simulação, né, e que quando nós fazemos a sondagem, ela entra praticamente toda novamente. Então, o que isso significa? Que esse dente já perdeu a inserção, que já tem osso reabsorvido, esse dente tem mobilidade, e esse dente vai precisar de algum tratamento. Na grande maioria das vezes, a opção é a extração. Então, vejam aí, olha a mobilidade desse dente. Então, quando eu movo ali, ó, ele está praticamente solto. Quando a gente radiografa, a gente consegue perceber a grande perda óssea. Vejam que é um dente que não tem mais osso nenhum ao redor dele, ele realmente está solto, e a melhor opção nesse caso aqui acaba sendo uma extração. Então, quando eu tenho tudo isso, é muito mais fácil justificar para o proprietário o porquê dessa extração, o porquê de muitas vezes ele não ter percebido, porque ele só estava vendo a coroa, não estava vendo a raiz, e porque eu fiz o melhor tratamento que eu podia fazer para esse paciente. Então, é sempre fundamental que nós, no exame periodontal, no exame odontológico como um todo, além do exame clínico, possamos realizar o exame radiográfico. Atender odontologia é igual ortopedia. Na ortopedia você não vê o osso. Aqui nós não vemos a raiz e nós não vemos os ossos que estão ao redor do dente. Então é fundamental que nós tenhamos também a radiografia à nossa disposição. Então, de novo, um paciente, muitas vezes parece que está tudo bem, mas vejam, quando a gente radiografa, muitas vezes usando até software, quando trabalhamos com radiografias digitais, eu consigo mensurar, estimar da mesma maneira que com a sonda, quanto de osso foi perdido ali. Então, quando eu tenho também essas mensurações, isso reforça o meu diagnóstico. Lembrem-se, é fundamental que nós possamos acompanhar radiograficamente os nossos pacientes. Então, de novo, aqui, só para reforçar as mensurações, vejam quanto teve de perda ósseas ainda relativamente pequenas, né? Ao redor de 3 milímetros. Isso aí eu consigo, no meu tratamento, raspar bem essa raiz para fazer a manutenção desse dente. E eu uso muito isso também para mostrar para o proprietário e explicar para ele, olha, já perdeu muito osso. Se continuar perdendo, vai perder os dentes. Então isso reforça a necessidade desse proprietário ser um proprietário colaborativo, fazer a escovação, tomar cuidados odontológicos depois do nosso tratamento. Vejam que muitas vezes nós temos também, muito em função da inflamação, nós temos essa gengivite, essa hiperplasia de gengiva, né? Então nós conseguimos ver isso. Esse tipo de alteração, nós sempre vamos remover o excesso de gengiva, porque aí por baixo se forma uma pseudobolsa, né? É como se fosse uma bolsa periodontal, mas na verdade é uma pseudobolsa formada pela hiperplasia gengival. E toda vez que eu tenho um tecido diferente na boca, toda vez que eu vejo alguma coisa que não é normal, além de remover, nós encaminhamos sempre para a biópsia. Então, essa é uma conduta que a gente tem que deve ser feita. Lembrem-se que a boca é o quarto local do organismo onde mais ocorrem neoplasias. Então, toda vez que vemos um tecido estranho, biopsiamos. Vejam de novo uma pseudobolsa, né? Não é que tenha ocorrido um aprofundamento da bolsa, mas sim um crescimento da gengiva. Então, nós vamos fazer a mensuração e vamos remover o excesso de tecido. E quanto tecido eu vou remover? O suficiente para devolver a profundidade de 1 milímetro para o sulco. Então, se eu tenho uma pseudobolsa de 4 milímetros, eu removo 3. Então, eu faço a mensuração com a minha sonda, né? Existem pinças que eu posso usar para marcar onde eu vou cortar, se for o caso, e faço essa remoção, geralmente usando uma lâmina de bisturi. Então, com essa lâmina, a gente tira o excesso, né? Vejam que é um tecido bastante queratinizado, bastante duro. As primeiras vezes que a gente faz isso, a gente tem dificuldade, a gente estranha o tecido, né? E tem pacientes também que
tem uma coisa um tanto mais generalizada. Então vejam que ocorre numa parte maior, um volume maior de gengiva envolvendo todos os dentes ali, e a gente precisa remover isso também. Geralmente, nesses casos, a gente usa também o cautério, facilita o corte, facilita a coagulação, mas tem um cuidado fundamental: evitar o aquecimento desses dentes. Porque se eu começar a encostar esse cautério no dente, a temperatura pode causar uma lesão na polpa dentária, pode causar uma pulpite térmica e esse dente acabar entrando em necrose e termos de tratar canal ou de fazer extração, enfim, tomar uma outra medida que não estava no nosso planejamento. Então, sempre que fizerem isso, muito cuidado com a temperatura, coloquem compressas de gás úmidas ao redor, tenham o cautério longe do dente, evitem ficar tocando, evitem usar por muito tempo na mesma região, podem ir alternando a região onde estão fazendo essa remoção de tecido, para que não tenhamos problemas no futuro advindos dessa manobra. Outra coisa importante no diagnóstico é identificar as exposições de furca, né? A furca é aquela região entre as raízes. Isso ali deveria estar preenchido por osso. Então, esse osso foi reabsorvido e, com isso, a sonda passou de um lado para o outro. Então, é muito importante que nós também façamos abordagem a isso, porque nós temos de ter um planejamento específico para esses dentes. Geralmente, esses dentes são tratados por extrações. Faça a coisa certa. Faça a coisa certa. É muito frequente, infelizmente, a gente vê muito na internet umas pessoas que postam casos de antes e depois, e nesse antes e depois, os dentes estão sempre limpos depois, mas fica dente descido, fica dente com exposição de furca, fica uma série de dentes que deveriam ser extraídos ou deveriam receber um outro tipo de tratamento. Então, cuidado, não tenha medo de extrair. Nós temos de fazer tudo para manter os dentes na boca. Mas, por outro lado, nós não vamos deixar na boca dentes que não tenham condições, que não estejam saudáveis. Então, faça a coisa certa. Não faça esse tipo de tratamento onde você deixe a boca cheia de dentes que têm indicação de extração. Nós sabemos que para o proprietário a extração é um dos grandes gatilhos, né? Ele tem medo às vezes de tratar porque vai perder muito dente. Mas deixar essa boca desse jeito é pedir para daqui a 2, 3 meses o paciente estar da mesma maneira. Então, acostumem-se a isso, a criar uma rotina do tratamento onde a gente possa explicar para o proprietário a necessidade daquelas extrações e, mais que isso, realizá-las. Então, quando temos esses dentes com essa condição, com essa exposição de furca toda, nós fazemos aí a odontosecção, ou seja, nós vamos separar as raízes desses dentes, né? E depois nós vamos extraí-las. Vejam a quantidade de cálculo nessa raiz, né? Vejam como tem cálculo ali, vejam que só lá na pontinha está branquinho. Ou seja, esse dente já tinha uma mobilidade bastante grande, já tinha uma perda de inserção bastante grande, e deixá-lo ali era só para juntar resíduo na região da furca. Às vezes a gente vê exposições menores, né? Então a gente vê algumas exposições menores, onde a gente consegue fazer uma boa raspagem ali, a gente consegue fazer com que essa gengiva tente ganhar uma nova inserção, que seja novamente depositado ali cimento. Então, a gente tem alguns tratamentos alternativos que a gente pode fazer, às vezes, né, acompanhado da devida radiografia, para estimar a quantidade de perda, né? E, às vezes, a gente pode fazer algum tipo de intervenção, pode fazer algum enxerto, alguma coisa e reposicionar tudo isso. Tá? São tratamentos que a gente não faz muito na rotina, os proprietários muitas vezes até não autorizam, mas é bom a gente sempre saber que eles estão disponíveis. Finalizado o nosso diagnóstico, e vocês viram que às vezes já adiantando uma série de coisas, como as extrações que são necessárias, como outras coisas, ficam os dentes que vão ser tratados para a doença periodontal. Então, muita gente hoje já utiliza o ultrassom. É muito importante que quando a gente utilize o ultrassom, a gente tenha cuidado para usá-lo com bastante água, porque ele aquece muito, ele pode causar pulpite, e a gente não trabalhe com ele por mais de 10 segundos no mesmo dente. Vejam, o dente não ficou limpo, não tem problema. Eu vou seguir uma sequência do último dente até o incisivo medial lá,
e depois eu vou voltar nos dentes que não ficaram bem limpos. Então, eu não vou usar esse ultrassom desse dente até que ele fique limpo. Eu vou respeitar o limite de 10 segundos. Né? E vou sempre seguir essa ordem. Começo lá no último molar e venho até o terceiro incisivo ali. E depois eu começo no incisivo inferior e vou até o último molar. Fiz esse lado do paciente, eu volto limpando novamente os dentes que não ficaram bons. E depois eu vou fazer a face palatina, ou seja, aquilo que está voltado para dentro. Então é importante seguir uma ordem, é importante não aquecer os dentes usando muita água e não usando o instrumento por mais de 10 segundos no mesmo dente. Lembrem-se que quando eu tenho uma ponteira de ultrassom convencional, é muito diferente da ponteira de uma cureta. Então, essas ponteiras que são pontiagudas, que têm esse formato triangular, eu não posso colocar ali abaixo da linha gengival, porque eu vou ferir a gengiva, eu vou cortar a gengiva, eu vou cortar a mucosa se isso for muito profundo, se já houver perda de inserção, ela entrar muito. Então, lembrem-se de sempre trabalhar com a cureta adequada. A gente usa ultrassom muito na coroa e a gente trata as raízes com curetas subgengivais. Então a gente faz a raspagem, a cureta vai lá embaixo da gengiva e raspa no sentido da raiz para a cúspide do dente, né? De novo, inseriu a cureta. As curetas são adaptadas para humanos, então para humano a gente já sabe, a cureta número tal é para face tal de tal dente. Nos cães a gente tem que buscar o encaixe da cureta, então essa cureta ela tem que ficar bem encostada no dente para ela raspar, ela fazer movimentos de raspagem, removendo aquele cálculo que está abaixo da linha gengival. Muitas vezes eu tenho bolsas, como eu falei anteriormente, com mais de 3 milímetros, mais de 4 milímetros. E aí, principalmente nesses cães pequenos, eu não consigo inserir essa cureta lá embaixo, onde eu deveria, lá no fundo da bolsa, para fazer a raspagem. Então nós temos que realizar um procedimento diferente, que é uma raspagem subgengival aberta, ou uma raspagem a céu aberto. Então eu vou desinserir a gengiva, eu vou expor as raízes dentárias e o osso alveolar, onde tiver osso ele vai aparecer, onde já tiver reabsorvido vai aparecer mais a raiz, e aí sim, vendo, eu vou poder, desde lá de baixo, fazer uma raspagem adequada. Então, num primeiro momento, uma lâmina de bisturi, a lâmina 15 é bastante adequada para isso, né? Eu vou entrar no sulco gengival ali do canino, nesse caso que eu quero expor todos os incisivos, né? E depois no sulco de todos os outros dentes para fazer a desinserção dessa gengiva. Então, o primeiro passo é um bisturi, depois eu posso usar um Syndesmoton, um Molt, um Freer, um outro afastador para soltá-la de vez. Então agora eu começo a descolar tudo isso. Vejam, a gente afasta bem essa gengiva e agora sim, a gente consegue ver e a gente vai raspar lá embaixo com a cureta. Feito isso, feita essa raspagem, a gente vai reposicionar esse retalho e suturá-lo e vamos mantê-lo aí. Isso vai dar muito mais efetividade ao nosso tratamento, porque a gente vai conseguir raspar as raízes de maneira adequada, e isso facilita uma eventual reinserção do periodonto. Então está aí, depois de finalizado, como foi feito, e o resultado que a gente obteve. Fica praticamente igual estava antes. E o nosso tratamento, ele é finalizado com o polimento dentário. O polimento deve ser realizado para deixar o dente liso. Quanto mais liso o dente ficar, mais difícil para as bactérias se aderirem para começar a organização da placa bacteriana novamente. Então, finalizamos sempre fazendo o polimento. Para o polimento, eu vou usar uma caneta de baixa rotação, onde eu vou acoplar uma taça de borracha ou uma escova e pasta profilática. Da mesma maneira que no ultrassom, é importante ter cuidado com o aquecimento, sobretudo porque esse tipo de equipamento não é refrigerado a água.
Então eu tenho que ter cuidado com a velocidade que eu uso, eu não piso no pedal do meu equipo até o final para não rodar muito rápido, eu não uso mais de 10 segundos em cada dente da mesma maneira, se precisar eu volto, e tomo todos esses cuidados para não causar uma pulpite. E claro, marcamos as revisões, o paciente volta para a revisão, agora é hora de conversar sobre escovação com esse proprietário. Vamos aproveitar o nosso modelo Sansão aqui, para que a gente possa orientar o proprietário sobre a escovação dentária. Muitas vezes não adianta a gente falar para o proprietário que ele tem que escovar o dente do cachorro. A gente precisa mostrar, a gente precisa ensinar. No mínimo, a gente precisa ter alguns vídeos na clínica com todo esse passo a passo para que a gente possa mandar por WhatsApp ou disponibilizar para esse proprietário para que ele aprenda. Então, fizemos o tratamento, o fundamental daqui para frente é que ele possa voltar anualmente para as revisões e, no máximo, fazermos uma profilaxia, mas não termos de fazer nenhum tipo de tratamento. Então, é fundamental esse tipo de orientação, para que, a partir de agora, ele possa fazer a escovação dentária, possa fazer a manutenção por meio dos cuidados orais. Bom, outra coisa muito importante é a utilização de petiscos funcionais, né? Então, nós vamos unir o útil ao agradável. Nós temos uma recompensa, nós temos uma brincadeira, nós temos um petisco que, ao mesmo tempo que é tudo isso, eles são funcionais, ou seja, eles vão contribuir para a manutenção do status periodontal. E, no caso do Dentastix, isso se passa de duas maneiras, pela ação química e pela ação mecânica. Essa ação química ela é dada pelos produtos que estão adicionados à formulação do Dentastix, que é o tripolipofosfato de sódio e é também o sulfato de zinco. Então, esses dois produtos são adicionados e eles melhoram muito a funcionalidade do produto. A gente muitas vezes vê esse nome de alguma substância, às vezes muita gente não conhece o produto, não conhece o petisco, mas quando tudo isso é formulado, isso passa por uma série de estudos, né? E existe todo um porquê disso, né? Como, por exemplo, no caso da adição do zinco, né? Os íons de zinco, eles são adicionados porque eles se ligam, né? Eles inibem aquelas bactérias que geram aqueles produtos sulfurosos, aqueles produtos à base de enxofre, e que são responsáveis também pela intensa halitose, né? E ele também é importante porque ele inibe a formação de cristais de apatita. Vários estudos já foram publicados, inclusive na mais importante revista que a gente tem na área de odontologia veterinária, né? Falando da efetividade desses produtos, né? Então, petiscos funcionais adicionados à dieta reduzem em níveis significativos o acúmulo de placa e cálculo, bem como melhoram índices gengivais. Então, são produtos extremamente bem testados, comprovados por uma série de artigos científicos importantes que mostram os níveis de redução, né? E que a gente tem que passar a utilizar no nosso dia a dia também. A ação mecânica é muito em função do formato do produto, que também não é um formato aleatório, e por sua consistência. Essas duas características, elas incentivam a mastigação, ou seja, o cão precisa ficar mastigando por mais tempo esse produto. Com isso, incentiva o fluxo salivar, que ajuda ali na limpeza do suco gengival, e gera forças de cisalhamento, ou seja, quando fecha a boca, força de um lado do outro ajuda a cisalhar, isso ajuda a remover a placa e o cálculo dentário presentes ali. Muito obrigado a todos e eu permaneço à disposição de vocês. Waltham is a world-leading authority in pet nutrition and pet care. It provides the fundamental scientific research for Mars Pet Care, helping to drive its vision of a better world for pets. As part of Mars Incorporated, we are privately owned.
That gives us the freedom to commit to long-term studies that provide deep scientific understanding of the unique nutritional and other care needs of pets. Waltham science is applied in all Mars Pet Care products, contributing to the health and happiness of cats, dogs, fish and horses throughout the world. The Waltham Centre for Pet Nutrition is located in the English countryside. It has modern laboratories and specially designed pet facilities that are home to approximately 200 dogs, 400 cats and numerous fish. Over 200 people work here, half of whom work directly with our pets. Over 50 years of pioneering work has put Waltham science at the forefront of the pet care industry through our caring science, our groundbreaking research and our leading expertise. At the heart of our approach is what we call our caring science. This means working closely with our pets to ensure they are happy and healthy so that we can achieve meaningful scientific results. Each pet has an individually tailored care package involving socialization with people and other pets, and lots of play and exercise. Our pets are trained to participate in studies with reward-based techniques, so for them it's just a fun game. We are even able to train our pets to voluntarily provide us with saliva samples to use in our oral health research. Groundbreaking studies continue to put Waltham research at the forefront of pet science and nutrition. Questions that our investigations address include: what levels of essential nutrients do pets need as they grow and age? How do they digest and metabolize nutrients? How and what do they taste and smell? How does the special bond between pets and people enrich our lives? Our science has a long heritage of driving improvements in pet nutrition. For example, in 1991, whilst it was known that taurine is an essential component of a cat's diet, Waltham Expertise was the first to establish and publish the amount of this amino acid needed in canned cat food. Another milestone in Waltham's research was our collaboration with other experts in academia and industry to establish safe levels of vitamin A for puppies. This work provided guidance for pet food regulators and continues to be used in puppy food manufacture today. Good oral health is critical to an animal's well-being. We have been at the forefront of global efforts to gain a better understanding of tooth and gum disease in dogs and cats. We have adapted a specialized technique used by human dentists to measure plaque on dogs' teeth without the need to sedate or restrain them. By shining blue light on the teeth of fully conscious dogs, we can measure the natural fluorescence of plaque bacteria and see how effective different dental chews are. We know that pets are good for us in many different ways. Our studies are exploring what this means physically and emotionally. For example, we have shown that children without brothers or sisters are especially attached to their pets. This provides them with the opportunity to develop skills in nurturing and caring for others. Our expertise equips us to be a world leader in pet nutrition and care, and a champion for best practices in the pet food industry. Waltham nutritionists, veterinarians, microbiologists, biochemists, and animal behaviorists are internationally known for their collaborative work. We actively fund student projects to grow and develop talent in our industry. We share our knowledge widely. Waltham scientists have contributed to hundreds of scientific publications, and the number continues to grow. We also communicate our findings online and in the media so that all pet owners can benefit from our insights. We work with industry regulators and government bodies to shape a global environment for pets to thrive through the best possible nutrition and care. We are very fortunate to share our working life with pets. We are proud to live our love of pets through caring science, groundbreaking research, and industry leadership. And we are proud to be part of Mars Pet Care's vision to create a better world for pets.